Olá pessoal, nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de meditações nos sinais que Jesus realizou e estão registrados no Evangelho de João. Esses sinais nos apontam para a própria pessoa de Jesus. O propósito final deles é nos mostrar como a história da redenção, o Evangelho das Boas Novas, a história para a qual toda a Bíblia aponta, se encarnou, se fez presente no nosso meio e manifestou a sua glória, manifestou os seus grandes feitos, a fim de que a gente olhe para Jesus e creiamos nele e nos tornemos melhores discípulos dele. O sinal de hoje que nós vamos meditar é uma história muito conhecida e muito querida por muitos. É a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história se encontra registrada no Evangelho de João, no capítulo 6. O texto diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Essa história que a gente acabou de ler, ela nos revela algo a respeito de Jesus, mas também nos revela algo a respeito do nosso próprio coração. Ela nos mostra, claro, o poderio e o senhorio de Jesus ao alimentar aquela multidão de mais de 10.000 pessoas, tendo em suas mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas ela também nos revela algo a respeito do nosso coração, e ela faz isso ao nos mostrar o diálogo entre Jesus e Felipe e também a reação de André diante daquela situação. É claro que Jesus tinha a situação em suas mãos, é claro que Jesus tinha a história toda ali sob seu controle, mas ele desejava mostrar a Felipe o que havia dentro do seu coração. E ele faz isso ao perguntar a Felipe: como a gente pode ou como seremos capazes de alimentar toda essa multidão, sendo que nós não temos nada nas mãos ou quase nada? E Felipe, ao responder essa mensagem, demonstra o que ele tinha em seu coração. Felipe diz a Jesus: ainda que a gente trabalhasse ao longo de muitos meses, a gente não teria capacidade ou dinheiro suficiente para alimentar a toda essa multidão. Assim como aquele paralítico que nós vimos na última história, ele estava preso aos seus próprios esforços. Felipe também se encontra preso aos seus próprios esforços para alimentar aquela multidão. E o que Jesus deseja que Felipe enxergue é que ele realmente não tem em si capacidade para lidar com aquela situação. André, ao se ver deparado com aquela situação, ele vê um rapaz que tem em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas André então diz: de que adianta esses 5 pães e 2 peixes diante de tanta gente que nós temos para alimentar? André também está preso à lógica humana de que algo precisa ser feito se a gente quiser ver a situação revertida. O que Jesus deseja nos ensinar é que ele tem em si os recursos necessários para lidar com as situações que, aos olhos humanos, são impossíveis. Muitas vezes a gente se depara com situações assim como aquela, onde humanamente falando é impossível a gente encontrar uma saída, a gente encontrar uma alternativa, onde os nossos próprios esforços, eles não são capazes de suprir as demandas que a situação nos impõe. Mas são nesses momentos que Jesus coloca a nossa fé à prova, e assim como ele fez com Felipe, ele também faz com a gente. E ele então nos pergunta: o que a gente pode fazer
para lidar com essa situação? E a resposta que ele deseja ouvir de nós é simplesmente: é impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas o Senhor sabe como é possível lidar com essa situação. Jesus deseja que a gente enxergue, assim como ele desejava que Filipe enxergasse, que o nosso coração ele é voltado às obras, mas ele não tem poder em si mesmo para lidar com as situações. Essa situação não demonstra apenas quão inclinado às obras e incrédulo é o nosso coração. Essa situação também nos demonstra como a gente está em busca de coisas equivocadas. Na sequência do texto, quando Jesus se move daquele lugar e vai para uma outra localidade, o texto diz que essa multidão seguiu a Jesus, foi atrás dele. Mas o próprio texto nos diz que a multidão não foi atrás de Jesus por causa do sinal que ele havia realizado. Ou seja, a multidão não foi em busca do próprio Jesus, mas a multidão foi em busca do alimento que Jesus havia dado. O próprio Cristo diz isso a essa multidão: vocês não vieram a mim por causa do sinal que eu fiz, vocês não vieram a mim por minha própria causa, vocês vieram a mim por causa dos alimentos que eu os dei. Mas então Jesus confronta aquela multidão dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, é a mim que vocês precisam, é desse alimento que vocês precisam se alimentar. E mais uma vez a reação da multidão diante das palavras de Jesus é: o que a gente pode fazer para conseguir esse alimento? O que a gente pode fazer para conseguir esse pão? E então Jesus diz: a única obra que meu Pai exige que vocês realizem é: creiam naquele que ele enviou. Mais uma vez nós somos confrontados com a dureza e a incredulidade do nosso coração. Mais uma vez nós somos confrontados com o desejo incansável que nós temos de, pelos nossos próprios esforços, conseguirmos a nossa salvação. Mas mais uma vez o que Jesus deseja nos demonstrar é: eu sou aquilo que vocês tanto precisam, eu sou aquilo de que vocês tanto necessitam, e vocês, pelos seus próprios esforços, não conseguirão saciar as almas sedentas de vocês. Venham a mim, só eu posso saciar o desejo incansável e insaciável da alma de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim a esse mundo para morrer e ressuscitar em favor de vocês. Eu posso satisfazer os desejos mais profundos da alma de vocês. Eu sou aquele que posso alimentar vocês, e esse alimento é eterno, desse alimento vocês não têm mais necessidade. Que nessa semana de Páscoa a gente se lembre que Jesus veio a este mundo em trevas para nos dar o verdadeiro alimento, e o verdadeiro alimento é Ele mesmo. Esse sinal que Ele realizou de multiplicação dos pães e dos peixes nos aponta para uma realidade maior, e a realidade é Cristo. Ele é o pão vivo capaz de nos alimentar. Que a gente tenha a ousadia de abandonar os nossos próprios esforços e nos voltarmos a Ele com fé de que Ele é capaz de suprir os desejos mais profundos da nossa alma. Que Deus nos abençoe.